Tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei Complementar 257/2016. É um projeto de iniciativa do Poder Executivo e visa basicamente permitir o parcelamento em número maior de meses, chegando até 360 meses, das dívidas dos estados para com a União. No caso do Paraná, por exemplo, a dívida é de mais de 10 bilhões de reais. O projeto de lei estabelece que poderão ser parceladas essas dívidas e para que essas dívidas sejam parceladas, novos pactos devem ser firmados entre a União e os estados. É esse projeto que, com o intuito de refinanciar as dívidas dos estados, impõe a esses uma série de restrições e bastante em relação aos direitos dos servidores públicos, como passamos a discorrer daqui para frente. A primeira consequência desse projeto de lei é que os estados ficam impedidos, nos próximos 24 meses, portanto 2 anos, de conceder vantagem, reajuste, qualquer outro benefício para os servidores que ultrapasse a revisão geral anual da remuneração dos servidores, sem garantia de que essa revisão será a inflação. Aliás, um outro artigo do mesmo projeto diz que a revisão geral da remuneração estará vinculada ao IPCA e não a outros índices de inflação. Ele impede também, nesse mesmo prazo de 24 meses, a admissão de qualquer servidor, salvo se for para repor os casos de vacância, que é por aposentadoria, morte ou exoneração. A lei prevê também a obrigatoriedade dos estados em instituir um fundo complementar de previdências para os servidores. O pagamento de inativos, aposentados, pensionistas, ele passa a ser contado para fins do cálculo do percentual de gastos com o pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal. A lei diz que a contribuição mínima dos servidores deverá ser de 14%. Hoje no estado do Paraná é 11%. Outro elemento que a lei fala expressamente é que precisam ser revistos os regimes jurídicos dos servidores estaduais para limitar benefícios. A lei diz claramente isso. E aí tem todo um capítulo dessa lei que se chama reforço à responsabilização fiscal. É um reforço àquilo que está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101 de 2000. Como eu já disse, os gastos com aposentados e pensionistas passam a ser computados nos gastos daqueles limites que a Lei de Responsabilidade Fiscal, que pode ser gastos com o pessoal. O projeto reduz os percentuais, os percentuais que seriam destinados à Defensoria Pública, ao Poder Executivo, os gastos máximos, então ela reduz. Outro aspecto importante, esse projeto de lei reduz o tal do chamado limite prudencial. Então hoje, quando chega-se a 95% do teto que se pode gastar com o pessoal, o Tribunal de Contas expede um alerta para os estados e municípios e a partir dali uma série de medidas precisam ser tomadas, inclusive impedindo a concessão de progressões, crescimentos e tal na carreira. No caso, eles estão reduzindo de 95 para 90, o que endurece ainda mais a dificuldade para os servidores. Assim como hoje a Lei de Responsabilidade Fiscal considera nulo de pleno direito a concessão de qualquer aumento de pessoal nos 180 dias que antecede o término do mandato do gestor, esse novo projeto de lei ele transforma em nulo de pleno direito também vantagens criadas pelo gestor e deixadas para que o próximo pague. Outro elemento importante que a lei coloca, ela estimula, no caso de ultrapassar os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, os estados devem realizar PDVs, que são Programas de Demissão Voluntária dos Servidores, ou seja, servidores que se desvinculem voluntariamente do estado ou tirem licenças para diminuir as despesas com o pessoal. Esse projeto de lei é extremamente nocivo e restritivo de direitos. Se por um lado ele suprime direito, ele restringe outros, principalmente no tocante à carreira, a progressões, a promoções, a aumentos de vencimento, a tratamentos isonômicos, a revisão geral da remuneração. Tudo isso fica muito limitado se os estados quiserem pactuar com a União uma revisão no parcelamento das suas dívidas. Então, é importante ressaltar que, do ponto de vista jurídico, ele é ainda muito mais restritivo que a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei 101, e as outras leis que foram criadas nos últimos anos. Portanto, é fundamental que esse projeto não seja aprovado, porque se ele for aprovado, ele estabelecerá grandes restrições à carreira dos servidores do Poder Judiciário. Aqueles pleitos dos servidores, como é o caso da regulamentação do adicional de titulação, ou a criação do plano de carreiras, uma tabela única, ou outras situações, ficam inviabilizadas se esse projeto for aprovado pelo Congresso Nacional.